Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de convidar vocês a estarem fazendo uma reflexão comigo, tá? Não estou dizendo que eu estou certa, é apenas uma reflexão, é apenas levar vocês a estarem pensando sobre esse assunto e decidirem, né, se concordam ou não. Eu acho que tá mais do que claro, né, que desde o começo do ano, desde principalmente desse conflito que se iniciou entre Ucrânia e Rússia, que Mateus 24 começou a se cumprir cada vez mais, né? Para quem não lembra do texto, eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 24:4. Jesus respondeu: Tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida, né? De que desde que começou esse conflito, tudo isso se intensificou, né? Desde que esse conflito começou lá na Europa, né, entre Ucrânia e Rússia, vieram só apenas mais rumores de guerras, né? Essa guerra começou e aumentou cada vez mais rumores de guerra. Hoje em dia, diariamente, né? As notícias nos mostram, né? Uma guerra fria, né? Entre Estados Unidos e China, blocos se formando, China ameaçando Taiwan, Taiwan ameaçando se defender, Estados Unidos falando que se Taiwan for atacado, entra no meio, e por aí vai. Então, ninguém tem dúvida com relação a guerras e rumores de guerras, né? Essa guerra fria que a gente vive hoje, né? Nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, né? Terremotos. Eu nunca vi na minha vida tanta notícia de terremoto, nunca. Nunca, em todos os lugares, né? Até no Brasil, hoje, nós já sentimos alguns tremores lá para a parte norte e tudo mais. Então, acho que ninguém tem dúvida que iniciou realmente, né, o princípio das dores. Agora, o que eu quero refletir é com relação também a tudo isso que está agora acontecendo, né, a continuação de tudo isso, porque isso é apenas um trecho. Mas aqui, a partir do versículo 9, diz: Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora, com relação a essa parte aqui, né? Essa parte do vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso já ocorre em diversos lugares do mundo, tá? Se vocês entrarem no site do Missão Portas Abertas, vocês vão ver, né, o quanto pessoas são perseguidas, mortas, presas, torturadas por amor a Cristo. Mas o que eu quero levar você a pensar é se esse tempo aqui também não está chegando para nós cristãos, né? Porque devido a tudo isso que está acontecendo, né, ao que vai acontecer, o que vai ser definido no dia 30 de outubro, nós não vamos estar escolhendo pessoas para estar direcionando essa nação, mas assim nós vamos estar escolhendo ideologias, né? A direita, onde é prezada a família, é prezado Deus, a palavra, né, e os bons costumes, e a esquerda, né, onde é contra a família, contra a religião, né, e contra tudo que nós defendemos. Então, aqui a reflexão é, né? Será que nós estamos prestes a começar a viver aqui no Brasil como uma nação? Porque, assim, nós já temos visto em muitos noticiários, né? O quanto esse pessoal de esquerda nos odeia. Odeia, quando eu falo nos odeia, odeia a igreja em si, não a uma pessoa, mas a igreja, né? O quanto eles falam, né? Quando eles ganharem,
né? Que assim que eles ganharem, que nós, né, vamos ver o que nos aguarda, né? Então eu quero que você reflita, será que está chegando o momento de nós sermos provados, né? Será que está chegando o momento da nossa fé ser provada? Porque aqui no Brasil a gente sempre teve muita liberdade, né? Para estar falando do evangelho, para estar falando da salvação, né? Para estar falando da palavra, para todas as pessoas. Mas isso pode estar chegando ao fim, né? Esse tempo pode estar chegando ao fim. E nós podemos estar caminhando para um tempo onde nós seremos provados, né? Onde Deus ele vai provar o nosso coração, né? Onde Deus vai estar separando, né? O joio do trigo, as ovelhas dos bodes, né? Quem realmente, né, ama ele e quem está disposto, né, a enfrentar o que for preciso por amor a ele, ou aqueles que são apenas cristãos nominais, né, que se denominam cristãos, mas não entendem nada de palavra, né, de Deus, do amor de Deus, conhecem Deus do pouco que ouvem falar e não de caminhar com ele, né? Conhece Deus segundo os seus próprios pensamentos e não o que a palavra diz, né? Porque nós podemos ter duas imagens de Deus, né? O Deus verdadeiro, né? Que se encontra aqui. Deus se revela pra gente através da palavra. Ele deixou a palavra pra gente. Né? Ele se revela para nós através da palavra, ele revela o plano dele desde o princípio até o fim, tudo o que aconteceu, tudo o que nós iríamos passar está aqui. Mas muitas pessoas têm uma imagem de Deus, elas criaram uma imagem na cabeça delas e elas vivem dessa maneira, né? Não o Deus verdadeiro, mas o Deus que elas criaram para si. Então, será que está chegando o momento, né, que Deus vai estar fazendo essa separação, né, que Deus vai estar provando o nosso coração? Será que está chegando o momento, né, em que realmente nós vamos ter que... Não vai mais ter como ficar em cima do muro. Hoje em dia tem muita gente em cima do muro, né? Tá chegando o momento que realmente nós vamos ter que decidir se nós vamos realmente estar do lado de Jesus ou se nós vamos sucumbir, né? Se nós realmente vamos querer viver o que está escrito em Mateus 16, 24, 25, né? Que está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. Então, esse momento, eu creio que esse momento ele está cada vez mais próximo, né? De nossa fé ser provada, né? De nós escolhermos qual lado que nós vamos querer estar, porque assim não tem mais como estar em cima do muro, não tem mais meio termo, não tem, né? É uma guerra de ideologias e não de pessoas, né? Nós temos o hábito de olhar sempre para a pessoa, né? Pessoas, elas são falhas. Mas aqui, nesse momento, nós estamos passando por um momento de decisão de ideologias, né? Literalmente, né? A ideologia da palavra, de Deus, e de tudo que vai contra a palavra. Não tem um meio termo aí, né? Ou nós vamos estar escolhendo viver, né, verdadeiramente a Cristo, abrindo mão, né, das nossas vontades, e escolhendo viver a palavra, 100% da palavra, crendo, né, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia nos fala que toda palavra foi inspirada por Deus para a nossa correção, instrução, exortação na justiça. Então, vai estar chegando esse momento, né? E Deus, ele não deixa nós em nenhum momento sozinhos, né? Nós vamos ter que fazer essa escolha, mas a partir do momento que nós escolhemos por ele, ele sempre estará com a gente. Deus nunca nos abandona. Agora, eu quero deixar bem claro que está chegando o momento de nós escolhermos, né? De qual lado que a gente quer estar. Pense, reflita sobre isso, né? Chega de ficar em cima do muro, né? Chega de se esconder. Agora tá a hora de despertar, né? Agora tá na hora que, se você se vê como um cristão morno, né? Como uma pessoa que, eu vou na igreja quando dá,
Nossa, eu queria muito orar, mas eu tô com preguiça, eu tô com sono, eu tô cansada. Ai, eu queria muito ler a palavra, mas é muito confuso, eu não entendo. Ai, eu não tenho tempo. Olha, eu tenho N coisas e cada um, no caso, vai estar colocando uma lista de afazeres, né? Vai chegar uma hora, quem vai ser a prioridade para você? Né? Vai ser Deus a prioridade ou o restante? No que você vai se firmar? Porque se você vai ter que escolher um lado, e o lado que você mais alimentar, se você alimentar mais o teu espírito, buscar Deus, buscar a tua palavra, é esse lado que vai ganhar na tua vida. Agora, se você der vazão à sua alma, der vazão às suas vontades, à preguiça, ou se deixar levar para o mundo, é esse lado que vai estar pesando, né, sobre você. Então, assim, reflita um pouco sobre isso, né? O que você, a partir de agora, vai estar escolhendo? Que lado você quer, né? Você vai colocar Deus acima de tudo? Ou você vai colocar o teu conforto? Você vai colocar o eu não quero conflito? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Tem uma parte da palavra que diz, que fala que Jesus não veio para trazer paz, mas veio para trazer guerra, né? Que ia acontecer divisões, né? De famílias, né? Que pai se ficaria contra filhos, filhos contra pai, com relação a essa ideologia. Quem que você vai seguir? Né? A palavra nos diz bem claramente tudo o que vai acontecer. E eu quero que você reflita isso. Que chegou o momento de você definir de qual lado que você vai estar. Mas eu quero que fique muito claro, né? Que você tenha isso muito claro na sua mente. Que no final do livro, né? Do final desse livro aqui, ele vence. Qual lado que você vai querer estar? Vale a pena trocar a eternidade ao lado de Deus por prazeres momentâneos, né? Por uma paz, uma falsa paz momentânea nesse momento? Reflita sobre isso, né? A palavra nos fala que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. A palavra também nos diz, isso em 2 Coríntios 4,17, e em Romanos 8,18, nos fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em vós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Desperta, gente. Tá na hora de acordar. Deus aguarda o nosso posicionamento. A partir do momento que nós damos o primeiro passo, que nós nos achegamos até Ele, Ele se achega até nós. Então, desperte.